A recalcitrância da semente. Uma história de amor, coragem, conflitos e perseverança. Por Cláudio José Barbedo. Capítulo 3. Ficção. Chegando, mas ainda não. Estamos em algum lugar da América do Sul, em algum laboratório de pesquisa, de algum lugar próximo ao paralelo 23 graus e 26 minutos sul, um daqueles que recebe nome próprio, não para que se faça, como de costume, justa ou injusta homenagem a alguma figura popular, mas por representar importante limite de caminhamento aparente do agora chamado Sol, aquele mesmo limite do alta-luz dos Lajadi, condicionando tantas diferenças em tantos comportamentos, biológicos ou não. E há pouco mais de uma década de atravessar mais um milênio. Para muitos, aquele que seria mais um dos tantos apocalípticos profetizados, o primeiro da era em que o ser humano passa por mais uma revolução, compreendendo e quase dominando o movimento dos elétrons. É ali que, em meio a uma conversa sobre diversos assuntos, debruçados sobre um balcão com algumas bandejas, algumas folhas de papel umedecido, algumas latas e muitas sementes de coloração bastante escura, novamente entre alguém ainda querendo aprender, com quem ainda quer ensinar, surge a pergunta feita tantos milênios antes por Makdaro, talvez com algumas mudanças nos termos, no objetivo e nas expectativas, decorrentes do tempo e da função. Por que os grãos são diferentes das outras coisas vivas? E é ali que John, recuperando-se assustado da repentina inquirição, uma quase inquisição, sem ainda saber de onde tão repentinamente tenha surgido aquele arroubo verbal, vacila inicialmente em responder e paira os olhos no nada, como se esperando iluminação de alguma divindade oriental. Depois, fixa os olhos no pupilo, com uma já tradicional e esperada intimidação inconsciente no olhar, gesto que parecia externar milênios de conhecimento ou, nas vozes mais populares, como se ali houvesse um verdadeiro poço sem fundo de sapiência, e paralisa qualquer movimento corporal. São segundos de silêncio que, ao ouvinte, sempre pareciam séculos. Pensa profundamente antes de manifestar qualquer impressão, física, oral ou mental, por querer identificar até qual profundidade de intenção teria e até qual seria esperada a indagação feita por aquele embrião de pesquisador, aquela mitocôndria científica em constante vigilância, sempre aguardando a nova remessa de substrato para as suas intermináveis e intranquilas fornalhas mentais. Decide que não poderia ser uma pergunta daquelas impensadas, que se faz em rompantes meramente para ocupar o tempo de outrem, para simular algum interesse em algo completamente desinteressante, ou para apenas quebrar um tenebroso e incômodo silêncio. Não deve ser, não dele, pensa John. Há algo ali, fermentando, pululando, ardendo as rotas das transmissões sinápticas, algo realmente incontrolável, talvez até instintivo, forçando a voz a externar algo que certamente já vinha há algum tempo trazendo desconforto. Neste momento do livro, há uma figura desenhada à mão, em preto e branco, em que se vê um balcão ao centro de uma sala com duas janelas
e sobre esse balcão duas pessoas, uma com os braços sobre o balcão e outra com os braços sobre uma espécie de folha onde se encontram vários pontos. Abaixo dessa folha, algumas vasilhas e algumas caixas. Então, responde a Joseph o quão intensa, interessante e atormentadora pode ser aquela pergunta, se levada aos mais extremos limites do conhecimento, principalmente quando despojada de qualquer preconceito, de qualquer desejo próprio ou de qualquer interesse pessoal, seja este moral ou não. Joseph, cuja convivência com seu mestre foi-lhe ensinando a arte da paciência no ouvir e muito refletir, para talvez ao menos um pouco se aproximar de realmente compreender o tanto que era transmitido nas tão poucas palavras costumeiramente ditas, quase murmuradas, e nem sempre com palavras vocais. Percebe a profundidade da resposta de seu sempre exemplar mentor. Também ele havia sido permanentemente treinado desde seu nascimento a olhar para os grãos com naturalidade. Estavam sempre lá, à disposição, mansos, serenos, dormentes, inanimados, expirados, mas prontos para voltarem à plena atividade, tão logo fossem exigidos. Assim como Magdaro, talvez agora somente mais um inanimado e expirado grão, talvez não. Joseph também não entende que alguns seres sejam realmente considerados vivos. Mas, após tantos milênios, é evidente que a dúvida vem acompanhada de uma bagagem muito maior de informações, por tanto conhecimento acumulado pela agora alastrada, frequente, abastada e prevalecente humanidade. Joseph já havia se deparado com essa dúvida quando informado, em algum treinamento de sua formação, o que efetivamente define vida. Lembra-se também ainda das discussões noturnas quase intermináveis de algumas décadas antes, que muitas vezes custavam a presença em algum exame, e todas as suas consequências. Fossem aqueles debates travados com muitas pessoas, como aqueles de noites estreladas no alto das serras, ou de saraus físico-musicais das prévias dos grandes festivais, com poucas, como aqueles com os filósofos Elias e Silvio nos cômodos de pequeno espaço, mas gigantes ansiedades, ou, como em algumas vezes, ou talvez na maioria delas, com nenhuma. Nelas, se tornava difícil obter alguma definição de vida que pudesse separar um vírus de uma pedra, sem o separar também de outros organismos inquestionavelmente considerados vivos. Recorda-se até das criações fictícias cinematográficas em que androides deixavam humanos em situação muito difícil quando, em defesa própria para serem considerados vivos, demonstravam que as definições de vida eram tão imprecisas que não podiam separar, por exemplo, o fogo, considerado não como ser vivo, mas que consome combustível para produzir energia, cresce e se reproduz, de muitos seres considerados vivos, para alguns dos quais o crescimento e a reprodução eram padrões altamente questionáveis. John, então, com aquela habitual e peculiar paciência, reservada somente aos mais iluminados, e compreendendo que ali se concentrava, na verdade, um complexo de perguntas, das quais a feita era somente a final, escolhe começar pelas mais simples, ainda que não explicitamente feitas, esclarecendo que, tecnicamente, grãos e sementes podem corresponder às mesmas estruturas vegetais, mas que o termo grão é destinado àquela utilizada como alimento, enquanto o termo semente diz respeito à estrutura utilizada com finalidade de propagação da espécie. Joseph tenta, inocentemente, ou até infantilmente,
demonstrar que compreendeu, exemplificando que, então, o feijão ou milho que estão armazenados na despensa, para muitos um celeiro do que em alguma era foi chamada república, são grãos, mas que, se colocados para germinar e produzir novas plantas, perderiam sua função de alimento, e nesse caso passariam a ser chamados de sementes. E aquelas mucunas bem ali, então, que se não fossem plantadas, poderiam ser destinadas à transformação em algum tipo de farinha, e, portanto, antes disso seriam grãos. John evita demonstrar facialmente o grau de simplicidade daquele pensamento e, com costumeiro respeito, faz questão de enfatizar que não se trata meramente de escolha de termos, mas uma diferença que, se mal usada, poderia trazer grandes problemas, como o consumo de sementes tratadas com produtos nocivos à saúde ou o plantio de grãos que não resultarão na esperada produção agrícola. E também que os grãos, na verdade, podem não ser vivos e ainda assim cumprirão sua função alimentar, diferente das sementes que, se não vivas, não poderiam compor aquela comparação da pergunta. Aproveita o momento para instigar ainda mais o pensamento e a curiosidade daquele tão ansioso e ávido olhar, fazendo um comentário, algo irônico até, que criaria demanda por uma resposta, jamais atendida. É semelhante à confusão que se faz dos termos embrião e eixo embrionário na semente. Em seguida, após uma concordância silenciosa, talvez duvidosa, talvez dissimulada de compreensão, do movimento de cabeça de Joseph, e caminhando para as questões mais complexas contidas na pergunta, esclarece que o ser diferente pode se referir a muitas coisas, e que, como aquele ouvinte já demonstrava forte interesse pela ciência, enfatiza a necessidade, sempre, de se ser correta e indubitavelmente compreendido, da forma mais clara possível, nas ideias e questionamentos que se exterioriza verbalmente. Então, já como instrução exemplar, tão característica de sua personalidade, sugere que o ser diferente possa se referir ao fato de que as sementes possam se manter vivas por décadas ou séculos. Imediatamente e propositadamente, faz uma autocorreção, pois, neste caso, já era sabido que algumas sementes não têm tal capacidade, e, por outro lado, que alguns outros seres a têm, mesmo não sendo sementes. Sugere, então, e sem ser interrompido pelo arguidor, pois este sabia ser esta a chave para o imediato fim da explanação, para levar a algum sepulcro inviolável a resposta a qualquer dúvida impaciente de aguardar a resposta, que o sentido dado à expressão ser diferente poderia ser o fato de sempre precisarem que se lhes adicionasse água para começarem a desenvolver sua função. Novamente, e também imediatamente, se autocorrige, pois também seriam encontrados exemplos de outras coisas vivas que dependem do fornecimento de água para isso. E, após mais algumas outras elocuções pelas mais diversas subperguntas contidas na principal, desenroladas progressivamente em complexidade, John finalmente chega àquele que parecia ser o real motivo da indagação de Joseph. Como é possível que os grãos possam sobreviver, mesmo estando quase completamente desprovidos de água, recebendo a confirmação do pupilo em ser realmente esta a dúvida principal? Mas, na mente de John, duas outras perguntas não feitas acompanhavam a primeira. Primeiro, por que tantos não a fazem? Segundo, por que Joseph a fez justamente agora? Professoralmente, catedraticamente até, John tenta contemplar as três questões. Explica. Sim, Joseph,
De fato, muitas sementes podem sobreviver, mesmo quando quase toda a água é removida de seu interior. Curioso você ter feito essa pergunta agora, já tendo convivido com essa realidade por décadas. Curioso também que tantos jamais se apercebam disso e nunca passem nem perto de fazer essa mesma pergunta, ainda que nos dias atuais seja de conhecimento amplo e irrestrito que sem água não há vida. Na verdade, é possível que, por convivermos cotidianamente com esse fato, a maioria de nós não se aperceba de que isso é um comportamento raríssimo na natureza e acabe se acostumando com a ideia. Talvez seja mais fácil entender essa raridade se pensarmos em outras estruturas vivas, como nós mesmos, nossos órgãos ou outros seres vivos com os quais também convivemos rotineiramente, como os animais domésticos e as plantas, algumas semanas sem regar os vasos de nossa residência, ou alguns dias sem repor a água de nossos cães e gatos, ou alguns dias sem bebermos água, serão suficientes para entendermos a importância da água para a vida. Mas também pode ser mais fácil compreender isso se soubermos que, mesmo entre as sementes de diferentes espécies, há aquelas que, assim como a maioria dos seres vivos, não sobrevivem se lhes for removida a água, ou quase toda ela. São sementes que ocorrem, em sua grande maioria, nas regiões tropicais úmidas, e por terem esse comportamento diferente das sementes mais populares, são genericamente chamadas de recalcitrantes, porque teimam em não seguir o padrão ortodoxo da maioria das sementes. Não tenho muito conhecimento delas, essas sementes birrentas, mas acredito que somente após a época das grandes navegações, dos grandes descobrimentos, quando povos europeus passaram a conhecer e estudar as terras do Novo Mundo, é que teria sido possível conhecer essas sementes. E olha que já tem uns 5 séculos que isso aconteceu, então já faz um bom tempo, não? Mas se fôssemos sequoias, talvez nem seria tanto tempo assim. Mas, então, talvez a pergunta não seja feita por um número maior de pessoas, simplesmente porque nos acostumamos com mais um pseudo-óbvio, o de que os grãos são assim porque são grãos. Como nos acostumamos, por exemplo, com a lei da gravidade, aceitando que as coisas caem simplesmente porque não há nada que impeça sua queda, ou que o tempo e o espaço são imutáveis. Há muitas verdades não questionadas, consideradas naturais, que após algum tempo se mostrarem não serem tão naturais assim, como a de que sementes e grãos podem ser secos e ainda assim manterem-se vivos por anos, décadas ou séculos. Mas é preciso ter ciência da relação temporal dos acontecimentos para entender por que pensamos assim. John, então, percebe que aquela conversa não seria tão rápida. Sugere a Joseph que se sentassem nos altos bancos. Percebe que Joseph o faz sem tirar os olhos de seu palestrante, sem piscar, sem nem mesmo perceber que sentou no banco em ato totalmente involuntário, pois degustava a cada segundo daquela transferência de um misto de conhecimento e experiência. Mais desnecessariamente confortáveis, John prossegue. Como você já deve saber, os registros arqueológicos apontam que nossa espécie, o Homo sapiens, surgiu na África, na parte leste ou mais para o sul, e daí seguiu para uma migração em direção ao norte da África, depois para o sudoeste asiático e daí para o leste da Ásia. Começou os primeiros assentamentos basicamente em 2 locais, na Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, região que atualmente engloba o Iraque, o Kuwait e partes da Síria, da Turquia e do Irã,
e no vale do rio Indo, atualmente na região fronteiriça entre Índia e Paquistão. Depois, para o leste, formou um novo assentamento na atual China, no entorno do Rio Amarelo. Na menção do Vale do Rio Indo, Joseph sente algo como um frio interno, uma sensação de um vento passando entre seu coração e seu diafragma, que causou arrepios em toda a sua pele, seguido de uma pequena pressão no peito, uma espécie de arritmia cardíaca e um leve choque elétrico nas extremidades. E John continuava. Neste momento, há uma figura no livro. Ela é feita em preto e branco, à mão, e se percebe que é uma representação gráfica de parte do globo terrestre, em que se vê grande parte da África com um corte próximo ao sul desse continente, a maior parte da Europa e toda a região centro-sul da Ásia. Nesse esquema, há uma seta que sai do meio da África e vai até a região do Oriente Médio. Depois, uma outra flecha que sai do final dessa primeira flecha e vai até a região oeste da Índia. E depois uma terceira flecha que sai do final dessa segunda flecha e vai até a região leste da Ásia, onde hoje é a China. Note que, curiosamente, essas regiões, a despeito de situarem-se às margens de imponentes rios, têm estações marcantes, com um período de seca bem definido. Isso certamente foi fundamental em todo o processo de estabelecimento do ser humano em locais fixos, deixando o hábito nômade e passando para uma vida mais sedentária. E provavelmente tem também relação com essa nossa visão de normalidade das sementes, de serem seres vivos secos. Agora, vamos supor que toda a história do ser humano fosse inserida em uma barra temporal, com o surgimento do Homo sapiens no início dessa barra, o dia de hoje sendo o final dela. Nessa barra, o início dessa migração só ocorreria após transcorridos 5/6 de todo o tempo de existência do ser humano na Terra. E se dividirmos essa barra em 12 partes, o estabelecimento em locais fixos com o início da agricultura só ocorreria na última fração. Essa agricultura certamente foi baseada em grãos com as características dessas sementes da sua pergunta. De fato, os registros arqueológicos descrevem grãos como centeio, cevada, lentilha, sorgo, grão de bico, entre alguns outros, como os primeiros a serem utilizados pelo homem. Todos com essas características de suportarem que quase toda a sua água fosse removida sem perder a vida. E veja que curioso, poderíamos agora esticar essa fração de barra, fazendo com que ficasse com o comprimento da barra toda, colocando o surgimento da agricultura no início da barra. Nesse caso, as grandes navegações que levaram o ser humano a conhecer as florestas tropicais só ocorreriam muito próximo ao final da barra, ocupando somente cerca de uns 50 do tempo total em que os humanos conheceram e utilizaram grãos. Ou seja, durante 98% desse tempo, as sementes que toleram a secagem foram praticamente as únicas conhecidas. E por muito tempo, as únicas utilizadas pelo ser humano. Portanto, é natural que, até instintivamente, pensemos nas sementes ou nos grãos como sendo algo de comportamento natural, ainda que sejam seres vivos desidratados. Assim como ainda é natural para muitos que as coisas não permaneçam suspensas no ar simplesmente porque nada as segura, como se cair fosse o normal. Assim como é normal ainda para muitos que haja vida e vida inteligente no planeta Terra e só no planeta Terra.
Mas, Joseph, por que essa dúvida agora? São estas sementes pretas, mestre, que são tão diferentes umas das outras, respondeu Joseph, só o fazendo por ter sido dado essa chance. Estamos vendo que algumas germinam assim que recebem água, outras começam o apodrecimento, mas há aquelas que ficam ali sem qualquer reação, inalteradas, incólumes e indenes. Essa coisa de dormência, sabe? Se por um lado pode nos ser um grande problema quando queremos usar essas sementes ou quando queremos evitá-las, por outro, parece conferir uma espécie de eternidade às sementes. Mas continuam sendo seres vivos como nós mesmos. Isso instiga a mente a identificar algum potencial uso dessa capacidade, por exemplo, uma hipotética conservação de órgãos ou até seres humanos inteiros, se fosse possível que também pudessem ser secos sem perder a vida. Ou mesmo se considerássemos outros animais. Poderíamos, por exemplo, salvar alguns de um risco imediato de extinção, conservando alguns exemplares numa forma seca. Fico aqui pensando se essa capacidade seria encontrada somente em estruturas pequenas como as sementes, ou somente em vegetais ou espécies mais simples como fungos e bactérias. Neste momento, há uma figura no livro. Trata-se de uma figura feita à mão em preto e branco, na qual há duas barras. A barra da esquerda está praticamente encostada na margem esquerda da figura, e a outra barra está no centro da figura. Na barra da esquerda está escrito no alto: surge o Homo sapiens na África. Há uma divisão nessa barra bem próxima ao final dela na parte baixa, a cerca de 1/8 ou 1/10 do seu tamanho total, em que está escrito Homo sapiens migra para a Ásia. Depois uma nova divisão bem próxima ao final da parte baixa dessa barra, está escrito agricultura e domesticação de animais. E na base dessa barra está escrito dias atuais. A partir dessa divisão, onde está escrito agricultura e domesticação de animais, parte uma linha tracejada que se dirige até o alto da barra central, assim como uma outra linha tracejada na base dessa barra esquerda se dirige para a base da barra da direita. Nessa barra da direita, colocada em posição central da figura, no seu alto está escrito agricultura. Depois há uma divisão próximo à metade dessa barra, porém um pouco acima, onde está escrito formação dos primeiros núcleos, entre parênteses, início da civilização. E na parte baixa dessa barra, bem próxima ao final dela, duas divisões, que separam dois pequenos pedaços da barra. Na divisão mais acima está escrito Grandes Navegações, entre parênteses, Descoberta do Novo Mundo, com um traço para baixo, indicando florestas tropicais úmidas. E a última divisão embaixo dessa barra está escrito Primeira Semente Recalcitrante. John, então, sente a necessidade imediata de corrigir mais essa distorção da verdade. Pois saiba você, Joseph, que isso não é verdade. Há, sim, organismos complexos com essa capacidade, como algumas plantas inteiras, chamadas de revivescentes. E, além disso, não está restrito ao reino vegetal, pois há sim animais com essa capacidade, como algumas larvas de insetos e crustáceos. Já ouviu falar dos tardígrados? Vale a pena ler algumas coisas sobre eles. Por exemplo, quando submetidos a condições de seca, adaptam-se a isso perdendo quase toda a água do corpo e entram num estado de criptobiose, só retomando as atividades normais quando há, novamente, água disponível. É o que costumamos chamar de tolerância à dessecação, um aspecto que vem sendo estudado no mundo todo,
por profissionais das mais diversas formações, biológicas ou não. Apesar de ainda não completamente elucidada, a tolerância à dessecação já tem diversos mecanismos bem conhecidos, com identificação de moléculas, processos e estruturas essenciais. Contudo, muito ainda é desconhecido e há muita dúvida sobre a essencialidade de alguns desses fatores. E, com um típico leve sorriso e balançar de cabeça, ironizou. Mas se fôssemos iniciar uma conversa sobre isso aqui, agora, certamente perderíamos o trabalho que não terminamos. E talvez perderíamos até o jantar. Isso é um assunto muito interessante, mas talvez não para este momento. Sim, entendo. Joseph não escondia a frustração da dúvida não completamente respondida, mas se conformava com mais um momento de intensa transferência de conhecimento. E para manter acesa a chama da dúvida, da curiosidade, da ânsia pelo conhecimento, de forma provocativa, desafia seu mestre. Esse falso óbvio dos grãos serem assim porque são grãos ainda perdurava em seu tempo de aprendizado? Ou já se conheciam essas sementes que também morrem se forem secas? Sei que já tem alguns bons anos que alguém descobriu sementes que também morrem se forem secas. Acho que eu sequer havia nascido. Há registros publicados na segunda década do século XX que descrevem a necessidade de se utilizarem rapidamente as sementes de seringueira, pois em 2 semanas essas sementes poderiam morrer. Mas essa já era a prática adotada pelos usuários dessas sementes, então esse comportamento já era conhecido algum tempo antes, só não havia registros disso em publicações. Aliás, nos próprios trabalhos publicados, há referências de trabalhos anteriores, a partir de 1880 e nos 40 anos seguintes, com sementes, salvo algum lapso de minha memória, de calêndula do pântano, nogueira e carvalho, em que os autores já mencionavam a possível existência de sementes sensíveis à dessecação e de difícil armazenamento. Portanto, essas referências mostram que já naquela época não era totalmente desconhecida a existência de sementes intolerantes à dessecação e de difícil conservação e armazenamento, diferente do que se conhecia como comportamento padrão para as sementes. Havia ainda outros trabalhos, também do final do século XIX, que faziam menção a sementes que não podiam ser secas, quando se discutiam métodos para um melhor armazenamento de sementes, mas não se aprofundavam especificamente aos detalhes dessa sensibilidade à dessecação. Eram sempre consideradas sementes diferentes. E, como raríssimas tinham alguma importância comercial, pouco interesse despertavam nos pesquisadores. John parece buscar algumas lembranças. Penso que somente a partir da década de 1970 se iniciou com mais intensidade o estudo dessas sementes, quando houve um primeiro agrupamento das sementes em duas categorias, as que eram consideradas normais e as que apresentavam um comportamento diferente do esperado para as sementes. Mas repare, o fato dos trabalhos anteriores não terem sido tão evidenciados, não terem ganho tanta popularidade, seja porque estavam em língua menos acessível, ou porque os autores não tinham tanta receptividade no meio, ou porque nem estavam preocupados em disseminar suas ideias, ou seja lá por quais motivos, não os descredencia como os verdadeiros pioneiros no assunto. Acostume-se, Joseph, pois isso é prática relativamente comum no meio acadêmico e científico, pelos mais variados motivos e interesses. Frequentemente, há algo como um boicote aos verdadeiros idealizadores do que é novo, e sinceramente, eu não consegui entender isso nesses meus mais de 40 anos de trabalho científico. Como houve uma pausa, certamente devido à nova imersão de John em seus pensamentos e lembranças,
Joseph insiste na questão do falso óbvio de que as sementes deveriam ser assim mesmo. Então, nem mesmo entre os pesquisadores havia admiração e, arrisco dizer até, espanto pelo fato de existirem sementes que não morriam quando se lhes tiravam praticamente toda a água, ainda que fossem seres vivos? Que interessante você comentar isso, pois nessa mesma época havia uma intensa discussão sobre o que então chamavam estado latente de alguns organismos, dentre os quais as sementes. Mas note que curioso, essas discussões começaram não com sementes, nem mesmo com organismos de origem vegetal, mas com animais. Já li alguma coisa sobre isso. Parece-me que houve um tempo em que os grandes pensadores acreditavam que os organismos que toleravam a dessecação, quando no estado seco, eram como materiais inanimados, como se durante o período em que estavam secos fossem substâncias sem vida, que nada acontecia em seu interior e que nem mesmo interagiam com o ambiente. Hoje sabemos que isso não é verdade, que mesmo quando apresentam um teor de água muito baixo, as sementes ainda têm algum metabolismo e reações químicas ocorrem, tanto entre os próprios componentes da semente, quanto entre estes e os do meio, como os gases. Mas, sinceramente, não me lembro quando nem onde li sobre isso. Agora você me pegou. Fim do capítulo 3.